Fala galerinha do Vila Kids, tudo beleza? Hoje eu vim aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Como vocês já sabem, nós estamos vendo uma série e a gente vai ver outro episódio hoje. Mas do que será que a gente vai ver? Vamos selecionar? Não quero esse. Não quero esse, não. Esse não. Esse, o Mar Vermelho. O Bibliaflix apresenta a melhor série que você já viu. Uma série épica de 8 partes que traz à vida a maior história já escrita, a Bíblia. Depois de ver seu mundo dominado pelo pecado e depois de expurgar o mundo com um dilúvio, Deus escolheu a nação de Israel como seu povo escolhido. Mas o que acontece quando a nação de Israel se vê presa? Ok, pessoal, não entrem em pânico. Nós só temos um pequeno problema. Nós acabamos de sair do Egito e nós estamos cercados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Mas não precisa de nenhum alarme. Parece que há motivo para alarme, sim. Eu sei, mas não precisa falar isso, o povo não precisa saber. Ai, desculpe, perdão. Sabe, eu achei que o meu dia ia ser muito melhor. Nós finalmente conseguimos convencer o Faraó de libertar o povo de Israel do Egito. E quando estamos no meio do caminho, o Faraó decide voltar e caçar a gente. Se a gente conseguisse ter um tempo para traçar um plano, fazer barcos ou algo assim, a gente conseguiria já ter atravessado o mar. Ou você pode ver se Deus tem um plano. Você não está errado, sabia? Deus teve um plano na hora da sarça ardente, das 10 pragas, e com certeza Deus tem um plano para a gente contornar o mar Vermelho. Ou através do Mar Vermelho. Tem alguma coisa que você sabe que eu não sei, senhor narrador?
Bem, eu não deveria estar dando dicas. Por favor, eu tô desesperado. Tudo bem. O que você precisa fazer Sim. Ai, ok. Estique seu cajado sobre o mar. Sério? Você tá brincando comigo, né? Não. Isso deveria nos salvar? Sim. Isso é ridículo. Isso você tá brincando comigo. Nós estamos cercados pelo exército egípcio e Mar Vermelho e a gente não tem como atravessar. Nós precisamos de um barco, de uma ponte ou de golfinhos amigáveis. Mas tudo que você quer que eu faça é estender o meu cajado? Moisés, olhe, você está fazendo. Uau, Deus tinha mesmo plano pra mim. Ele queria que eu esticasse meu cajado para abrir o Mar Vermelho. Bem, não fique aí parado. Ok, pessoal, fila única, vamos todos atravessar o Mar Vermelho. O resgate mais dramático da história acontece no episódio 4 da nossa série, disponível aqui, apenas no Bibliaflix. Mas uma coisa, os egípcios, Deus tinha um plano para eles? Ah, sim. Obrigado, só precisava saber disso. A história do Mar Vermelho é mais como um plano. Vocês sabem, né, que Deus fez um plano e Deus faz planos para nós. Ele faz muitos planos e são planos incríveis. Vocês sabem que nessa história rolou um plano? Vocês sabem que Deus fez um plano para acontecer essa fuga pelo meio desse Mar Vermelho? Pois é, rolou um plano. Não só nessa história, mas em muitas histórias rolou um plano. E a gente também, a gente faz planos, a gente faz anotações em uma agenda, ou num caderninho, ou num calendário, mas a gente faz planos. Eu faço plano em uma agenda. Essa é a minha agenda nova, porque os planos que eu fiz já acabou, já lotou a outra agenda. Então, eu tive que pegar outra agenda. E nessa agenda eu coloco as minhas anotações, as minhas lições, as coisas que eu preciso fazer durante a semana, durante o mês. E as coisas que eu preciso lembrar, porque vocês sabem, eu sou um pouquinho esquecida, né? Mas, enfim, a gente usa uma agenda e um caderninho para fazer planos e anotar as coisas que a gente precisa ter. E a gente não faz planos só com a agenda. A gente faz planos na vida. A gente faz planos sem agenda, não é mesmo? Aqueles planos mais secretos. E Deus tem planos para a gente. Eu vou contar a história para vocês agora, que fala sobre esse plano do Mar Vermelho que Deus fez. E eu vou contar agora para vocês sobre essa história. A gente vai aprender um pouquinho dela mais profunda. E essa história está em Êxodo 14, do 15 ao 30. Do 15 ao 31, desculpa. E a gente vai ver essa história aqui rapidinho. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros." Então, aqui, ao longo do texto, a gente vai ver sobre essa história mais profunda. Mas essa parte que eu li é a parte que Deus mandou esse plano. Ele chegou em Moisés e falou assim: vai lá que eu vou salvar vocês. Ele mandou 10 pragas. Vocês conhecem, né, a história das 10 pragas no Egito? Que Deus mandou muitas coisas para amolecer o coração lá do faraó, para ver se ele permitia. Só que aí nessa, que mandou todas essas 10 pragas, o faraó deixou o coração molinho. E aí nisso, os judeus começaram a fugir e tal, eles começaram a sair. O povo de Deus começou a sair, que foi permitido. Só que nessa, o faraó cancelou, falou assim: cancela, não quero mais. Ele mandou os egípcios, os soldados deles, os cavaleiros, correrem atrás do povo de Deus. E nessa, Deus virou para Moisés e falou assim: que isso, para tudo. Eu vou fazer vocês passarem pelo meio do mar para vocês conseguirem fugir. Isso tudo é um plano, e era um plano perfeito.
na cabeça de Moisés e na minha cabeça também. Eu fiquei assim, isso deve ser meio impossível, né? Porque abrir o mar para passar pelo meio dele é meio complicado, né? Porque quando a gente está dentro do mar, a gente passa e fica meio pesado, fica meio assim. Mas Deus consegue, Deus é capaz de tudo. Então, nessa que ele pediu para Moisés bater com o cajado, o mar se abriu. Aí abriu o mar e o povo começou a passar pelo mar. E nisso, os egípcios veio correndo. Vocês queriam pegar o povo, não queria deixar o povo sair, não. Não era agora, cara. Calma. Aí, ó. Volta na outra. Então, Deus virou para Moisés e falou para Moisés bater o cajado que o mar ia se abrir. Então, o mar se abriu e aí, nisso, o povo de Deus começou a passar pelo mar. Então, ele foi passando, mas como o faraó tinha cancelado, não queria deixar o povo fugir, ele foi e mandou os cavaleiros. Então, ele mandou e os cavaleiros foram atrás. Eles foram atrás e tal, só que nisso, o povo de Deus passou e aí foi lá e falou assim, os cavaleiros dos egípcios estavam no meio do mar, correndo, quase chegando pertinho, e Deus falou assim, Moisés, bate com o cajado de novo para a água cair. Falou mais ou menos assim, né? Mas falou, bate com o cajado de novo para a água cair, que eles vão ver o quanto eu sou poderoso. Então, nisso, ele bateu. E aí os egípcios que estavam lá, eram muitos cavaleiros. Eles se afogaram e não sobrou uma vida. Mas eu vou continuar aqui. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também na coluna da nuvem, se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que eles andassem com dificuldade. Então, os egípcios disseram, vamos fugir na presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então, esse tempo todo, Jesus estava com ele. Esse tempo todo, Deus estava com eles. E protegendo, cuidando, porque ele tinha um plano. Por mais que esse plano parecia ser o mais absurdo, Deus estava com eles e o plano era perfeito. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor, em Moisés e em Moisés, seu servo. Então, quando a gente confia no plano de Deus, por mais que ele pareça ser absurdo, como foi esse de abrir o mar, a gente tem um plano top, porque é um plano de Deus,
E dá tudo certo. Quando a gente tem um plano e a gente confia no plano de Deus e na vontade dele, dá tudo certo. Porque, geralmente, o plano de Deus sempre dá certo, né? Porque ele tem muitos planos para nossas vidas. E são planos lindos, são planos perfeitos. Deus tem muitos planos para o nosso futuro, para o nosso presente. Ele tem muitos planos. E a gente tem que confiar. A gente tem que confiar que esses planos são perfeitos, assim como ele diz, e que vão dar certo, porque realmente vão. A gente tem que agarrar em Deus, seguir esse plano dele e, sucesso. Fechou? Então, essa é a história de hoje. A gente aprendeu sobre o plano, sobre que esse mar vermelho traz, esse plano e essa lição que traz, não só ela, mas como outras histórias. Todas as histórias da Bíblia têm planos. Se a gente pegar para ver, todas as histórias que a gente aprende no Vila Kids, a gente aprende em casa, a gente vê vários planos. E esses planos sempre dão certo, porque as pessoas confiam e são planos feitos por Deus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!